Treinar ou não treinar numa época em que vivemos a pandemia do coronavírus? Essa é uma dúvida que muitos profissionais, muitos personal trainers têm e que os alunos também têm. Porque na verdade é uma situação completamente inédita que vivemos. É uma situação que nem os profissionais e nem os alunos já passaram em algum outro momento da nossa história no Brasil. Daí então é importante você entender bem quais são as razões que te levam a ponderar se deve fazer atividade física ou se não deve frequentar a academia nesse período. E tudo isso eu vou falar com base em ciência. Por mais que vocês estejam acostumados a me ouvir falar aqui sobre gestão de negócios para o personal trainer, eu preciso explicar a vocês que eu sou formado em Educação Física e, além disso, tenho a minha pós-graduação dentro da área do treinamento e tenho uma outra pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E, além disso, eu possuo um mestrado feito na Universidade Católica de Brasília, na qual a linha de pesquisa era doenças crônico-degenerativas, ou seja, como prescrever atividade física para portadores de doenças crônicas. Dessa forma, eu tenho propriedade para falar para vocês aqui como se comportar em relação ao exercício nesse momento onde existe um problema muito sério de saúde que acomete ou pode acometer toda a população e existe uma dúvida de como se fazer exercícios nesse período. Bom, a primeira coisa a se ponderar é: toda luta com qualquer doença você tem que encarar como sendo um jogo. Sim, um jogo. É um jogo onde, de um lado, existe um time que é o seu sistema imunológico e do outro lado existe um time que é a doença. Tudo que deve acontecer para que o jogo termine bem é que o seu time do sistema imunológico seja mais preparado e seja mais forte do que o time da doença. Logo, se você sabe que você tem bons hábitos de vida, hábitos saudáveis, que você se alimenta bem, que o seu sistema imunológico já produziu muitos anticorpos para te proteger de qualquer outro problema através da prática de atividade física regular, se você se recupera bem, ou seja, tem as boas e necessárias horas de sono que o seu organismo pede, e você, além de tudo isso, não tem um histórico de outras doenças associadas ao seu dia a dia, à sua vida, então provavelmente você tem um sistema imunológico que tem uma força boa o suficiente para poder lutar com o outro time, que é uma doença. O problema é que, nesse momento, estamos diante do coronavírus, que é justamente, na verdade, um tipo de coronavírus, né? Que, na verdade, é um tipo de vírus que o nosso organismo ainda não tem os anticorpos e a defesa específica para se defender dele. Moral da história: quem for contaminado pelo coronavírus vai responder mal ou melhor em relação aos sintomas, de acordo com o sistema imunológico de cada um. Então, se você faz toda a sua parte para ter um sistema imunológico forte, ele vai fazer a parte dele quando ele precisar. Daí, então, é importante você entender esse jogo, mas é importante você entender também outros pontos. Como, por exemplo, quando falamos em comportamento preventivo, nós estamos falando de uma combinação enorme de comportamentos que nós temos pela vida. E desses comportamentos, vou dar dois exemplos bem simples. Usar cinto de segurança é um comportamento preventivo. Se você usa o cinto de segurança, você sabe que ao dirigir, seja na estrada ou na cidade, existe um risco de algum acidente acontecer, seja provocado por um erro seu, uma falha sua ao volante, ou provocado por uma falha de outra pessoa ao volante que possa te levar a sofrer o acidente junto com essa pessoa, causar o acidente, né? Colocando você como vítima. Então, quando você pega o carro para dirigir, você opta por colocar o cinto de segurança como um comportamento preventivo. E se você não usa o cinto de segurança, você está assumindo o risco de sofrer algum dano maior caso aconteça um acidente. Da mesma forma, usar preservativo é um outro comportamento preventivo. Quando você vai para uma relação sexual com um parceiro ou uma parceira que você não conhece a vida dessa pessoa, você deveria optar pelo menos, por utilizar preservativo, pois dessa forma você vai amenizar consideravelmente as possibilidades de você adquirir uma doença venérea.
Agora, quando você opta por não usar, você está assumindo o risco de que você pode contrair uma doença venérea nesse caso. Ou seja, o comportamento preventivo é algo que depende só de você. De assumir o comportamento preventivo ou de se recusar a tomar mais cuidado. Além disso, é importante você compreender outro fator, que é o que a gente chama de ambiente controlado ou ambiente não controlado. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente pensa no fortalecimento muscular de alguém, para fazer, a pessoa fez uma cirurgia, a pessoa teve uma lesão ou qualquer coisa assim, e ela precisa fazer um fortalecimento muscular específico. E aí, qual é o ambiente mais controlado possível para ser feito esse fortalecimento muscular? A sala de musculação. Pois a sala de musculação é um ambiente onde você consegue controlar quantas séries a pessoa vai fazer, qual amplitude de movimento vai usar, qual a carga que essa pessoa vai usar, quantas repetições vai fazer, quanto tempo vai descansar entre um estímulo e outro, quantas vezes na semana essa pessoa vai fazer. Ou seja, você tem o controle de todas as variáveis. Isso é um ambiente controlado, tá? Agora, o problema é que esse mesmo ambiente que é controlado para um fator, que é o treinamento, ele pode ser um ambiente não controlado para outro fator. Como, por exemplo, no momento em que vivemos, falando do coronavírus de novo, um momento em que algum ambiente possa estar contaminado, e esse ambiente contaminado, lembrando, não é culpa do ambiente, não é culpa da academia, no caso, tá? Mas simplesmente por ser algo que não se tem como controlar. Como, por exemplo, não se sabe a procedência de todos os alunos que frequentam a academia e não se sabe o estado de saúde de cada um deles, de forma que, dentre aquelas dezenas, centenas ou até milhares de alunos, dependendo do porte da academia, que entram e saem de uma academia um dia, alguns deles podem estar infectados, alguns deles podem não sofrer os sintomas da doença, mas podem carregar o vírus e espalhar esse vírus, né, na verdade, através do toque, através da manipulação de barras, halteres, equipamentos de musculação, né, as máquinas de musculação, todos os bancos que você se senta, que você deita para fazer exercício, colchonetes e tudo mais. Tudo que tem na academia, até mesmo o próprio corrimão da escada que você entra na academia, por exemplo. Então, isso torna esse mesmo ambiente que é seguro para o treino, torna um ambiente não controlado em relação a esse controle, essa segurança em relação à contaminação por qualquer vírus, tá? E aí, nesse caso também, é importante você ponderar e entender que existe uma diferença grande entre tudo que a gente vê, tanto nas redes sociais quanto em qualquer fonte da mídia, que aumentam a sensação de pânico que nós temos, o medo que nós temos de contrairmos, de pegarmos o coronavírus. Você tem que deixar isso equilibrado e guardado, esse pânico que muita gente está divulgando por aí, e da mesma forma você tem que equilibrar e guardar e filtrar todas as informações que falam que o coronavírus é algo criado pelo mercado financeiro justamente para beneficiar toda a indústria farmacêutica. Você vai ouvir todas as coisas, tanto do extremo de um lado quanto do extremo do outro. O que eu te peço é para você ter bom senso, ter muito bom senso na hora de analisar tudo isso. E aí então, quem é que deve treinar e quem não deve treinar nesse período, Vandinho? Bom, o que você deve fazer é uma análise caso a caso. Você vai analisar, você personal trainer, você vai analisar se aquele seu aluno, ele possui um sistema imunológico forte o suficiente e possui uma combinação de fatores que diminua o risco dele contrair a doença. Por exemplo, ele é um jovem, ele tem bons hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida, ele dorme bem, ele se alimenta bem, ele treina regularmente e, além de tudo isso, ele tem comportamentos preventivos na vida dele. Se ele faz tudo isso, tudo bem, pode continuar treinando, pode continuar frequentando a academia, porque provavelmente, mesmo que essa pessoa, por ter todas essas características, contraia o vírus, os sintomas serão muito pequenos. Os sintomas serão muito mais discretos nessa pessoa. E aí, consequentemente, com sintomas discretos, vai passar como uma gripe normal. Agora, se o seu aluno ele é um idoso, ele possui alguma outra doença, um histórico, né, de alguma outra doença prévia ali, que
coloca em risco todo esse histórico de bons hábitos de vida que ele tem, todo esse histórico de saúde que ele tem. Ou seja, se já tem alguma doença instalada, como por exemplo um diabético, como por exemplo um hipertenso ou algum outro problema cardiovascular mais específico que já venha de um longo prazo, ou algum outro problema que possa associar, esse outro problema não necessariamente precisa ser da saúde dele, mas algum outro problema que pode ser relacionado ao ambiente em que ele vive. Ou seja, tipo, o ambiente que ele vive é um ambiente onde ele está cercado de muitas pessoas, onde ali pode ter alguém contaminado. Tudo isso são fatores que devem ser pesados, tá? Agora, você tem que ter o bom senso para analisar isso caso a caso. É um idoso? Já existe alguma outra doença associada a esse idoso? Isso quer dizer que o sistema imunológico dele está sobrecarregado? Se o sistema imunológico dele já está sobrecarregado cuidando de outros problemas que ele tem, então é bem provável que o sistema imunológico não vai conseguir atuar com toda a força necessária para que ele consiga cuidar desse equilíbrio que o corpo vai buscar por conta de um novo vírus que vai entrar. Então, nesse caso, talvez fosse prudente você pedir para que ele não treine. Não treine uma semana. Se possível, se necessário for, talvez não treine 2 semanas. E aí você vai analisando a cada semana como está cada caso, como está o andamento, como está o controle daquele surto da doença, tá? Que na verdade a gente fala surto, mas na verdade já tomou uma proporção muito maior, já foi para epidemia e pandemia. E aí você toma as decisões a partir desses acontecimentos, tá ok? Bom, e uma outra coisa muito, muito importante. Se você que é personal trainer, se você que é professor da academia, seja da musculação, da ginástica, qualquer área, você sentiu algum sintoma, resfriado, sentiu que tem um resfriado mesmo que seja leve, sentiu que está tossindo muito, está espirrando, sentiu que está tendo algumas características que podem levar a suspeitar que seja um coronavírus, né, que na verdade seja provocado pelo coronavírus, então nesse caso tenha responsabilidade e não vá dar aula na academia, não vá fazer seus atendimentos de personal. Ah, mas eu não posso deixar a minha responsabilidade, eu não posso deixar de dar a minha aula. Você deve deixar de dar a sua aula nesse caso. A responsabilidade nesse caso não é com seu emprego, não é com seu compromisso de dar aula para o aluno. A responsabilidade nesse caso é manter a sua saúde em vias de melhora, né? Cuidar dela para que ela melhore e manter a integridade da saúde dos seus alunos. Isso é que é responsabilidade, tá? Ficar em casa, nesse caso, isso sim é um ato de responsabilidade, tá? Bom, e outra coisa, além de todo esse bom senso para analisar essa situação, conforme eu falei para vocês, de lembrar que tudo depende de quão forte o sistema imunológico de cada um é para lutar com uma doença, você tem que, além desse bom senso, você tem que ser muito realista com tudo que está acontecendo. E seja realista ao analisar e conversar isso com seus alunos, tá bom? Não vale a pena ser nem otimista e nem pessimista nesse momento. Se você for otimista demais, você pode acabar expondo o seu aluno a um risco maior que seria totalmente desnecessário. Se você for pessimista demais, você pode fazer com que as pessoas parem suas vidas por completo nesse momento. O ideal é que você seja realista. Vá lidar com tudo o que está acontecendo, todas as dificuldades que estão acontecendo, mas tendo o bom senso de analisar quanto risco se corre fazendo cada coisa, tá bom? Não tenha medo, não tenha receio de falar para o seu aluno: eu não quero que você vá à academia nesta semana. Vamos ver o que está acontecendo diante de todo esse cenário agora, que é um cenário inédito para a gente. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que se desenrola no decorrer dessa semana. E se você não for para academia, se eu te pedir para não ir para academia nessa semana, vamos ver como tudo anda para saber se você já pode voltar a treinar na academia na semana que vem, tá? Cada passo é um passo. O seu aluno, ele vai dar valor nessa sua decisão.
Eu já tomei a minha decisão e para as pessoas certas, para as pessoas que eu achei convenientes, eu pedi que elas não fossem à academia treinar nesta próxima semana. E vou avaliar todo o cenário para saber se eu mantenho a decisão de não aproximar essas pessoas de um ambiente não controlado na semana seguinte ou se eu mantenho essa decisão. Eu vou tomar essa decisão no decorrer de tudo que estiver acontecendo. Pode ser que eu volte e fale, agora sim, já sinto mais segurança, eu sei que a sua saúde está boa, eu sei que seu sistema imunológico está bom, então pode voltar a treinar na academia de novo, tá? Agora, se você não quer que o seu aluno pare em hipótese alguma, e ele também não quer parar em hipótese alguma, mas você acha prudente que ele não vá a um ambiente com tanta gente que é academia, você pode prescrever o treino para que ele faça em casa. Sim, você prescreve o treino, explica para ele, se for necessário, você faz um videozinho de como executar o exercício, que afinal ele está acostumado a treinar na academia nos aparelhos. Se você pedir para ele treinar em casa, ele não vai ter os aparelhos para treinar. Então é normal que você peça exercícios que ele não saiba fazer. E aí você grava um vídeo e mostra para ele esse vídeo sobre os exercícios que você quer que ele faça, excepcionalmente nessa fase que vivemos, onde essa pandemia está mudando a rotina de todo mundo, tá bom? Então, gente, personal trainers, tenham muita responsabilidade e saibam cuidar dos seus alunos analisando cada caso individualmente. Se você achar que alguém precisa ficar sem ir à academia, peça para não ir. Tá? Não tenha medo disso, peça para não ir. Se você confia no histórico de saúde, é uma pessoa jovem e você vê que o sistema imunológico dela está em bom andamento, né? Bom estado, essa pessoa está com muita saúde, você percebe isso, então pode tentar manter a vida dessa pessoa mais próxima do normal, tá bom? É isso aí, então, espero ter contribuído, ter ajudado. E vocês, alunos, se o personal trainer de vocês falar para vocês que não é para ir à academia por alguns dias, saiba que ele está fazendo o papel dele. E lembre-se, o papel do personal trainer principal não é emagrecer ou hipertrofiar ou tornar alguém mais forte ou mais resistente. Isso são consequências do treinamento, tá? O papel principal nosso, de nós personal trainers, o nosso papel é cuidar de pessoas. E quando a gente pede para vocês ficarem em casa, é porque nós não queremos colocar vocês expostos a riscos maiores dentro de um ambiente onde não se pode controlar todas as variáveis de segurança relacionadas a uma doença. Então, o nosso papel está sendo feito, que é cuidar de você. E eu gostaria muito que você tivesse a consciência de compreender, entender que estamos vivendo um momento inédito, tá? Um momento inédito nesse cuidado de saúde geral e entenda que estamos fazendo isso para o bem de vocês. Fica aqui meu muito obrigado, agradeço a confiança de todos os personal trainers que me acompanham aqui e peço a compreensão de todos os alunos que estejam assistindo esse vídeo para conversarem com seus respectivos professores e acreditarem na decisão que eles tomarem para vocês nesses próximos dias. Grande abraço a todos.